Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do estudo do Livro dos Médiuns, hoje estudando o capítulo da identidade dos espíritos. Quero agradecer ao Arthur, ao Rui, ao Cláudio, a todos que estão assistindo. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, vamos iniciá-lo hoje, não é? Com essa temática muito interessante, muito atual, porque pouco estudada, pouco compreendida quanto à identidade dos espíritos que se manifestam, que se comunicam. Então vamos, como de costume, iniciar a leitura, sempre dando espaço para a interação, para a troca de interpretações e de ideias. Aqui no estúdio, os queridos amigos Arthur, Eric, Cláudio, e você de casa, utilizando o chat, postando o seu texto. Capítulo 24, item 255. Provas possíveis de identidade. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Acho que eu pediria dos amigos para mutar o áudio para a gente conseguir um retorno melhor aqui. Obrigado. Seguindo. Essa, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Antes de avançarmos, indago aos amigos, correndo o risco de ser precipitado, mas muito interessante soa Kardec falar em caráter controvertido dessa questão e que é muito comum a impostura, a troca de nomes como uma espécie de fingimento corriqueiro. Contrastando com o que ouvimos falar aqui, alures, quanto à certeza de certos adeptos com relação à identidade dos espíritos com quem se comunicam. Trata-se realmente de uma madureza, uma segurança conquistada, superando esse obstáculo, ou mesmo entre os mais antigos, na prática, existe ainda grande equívoco não identificado com relação à identidade dos espíritos, como os amigos consideram essa questão. Engana-se muito ainda hoje? Eu posso iniciar a questão da identidade, não é? Depende muito também se é um espírito antigo, né? Como até vai ser dito, se é um espírito antigo ou se é um espírito recente, né? Se for um espírito contemporâneo, é fácil porque dá para validar com os parentes, né? Algum detalhe da vida que o médium não sabia e tudo mais, né? Apelidos, então é mais fácil. Com relação a espíritos antigos, fica mais difícil, né? Pode até ter um fato pouco conhecido da história e tal, mas fica sempre como hipótese, né? Você tem que avaliar se o nível da mensagem bate com aquele espírito, né? Por exemplo, você recebeu uma mensagem assinada Santo Agostinho, tem que ser uma mensagem digna de Santo Agostinho, né? Pode não ser Santo Agostinho um espírito enviado por Santo Agostinho, mas tem que ser do mesmo nível ali. Então, você tem que avaliar racionalmente, né?
pelo crivo da razão se bate com as características do espírito, né? Por exemplo, Kardec era sempre sério escrevendo, né? Então você não ia ver um Kardec escrevendo textos com brincadeiras e muita metáfora, ele era mais direto. Então você tem que ver se a linguagem bate, né? Receber uma comunicação do Kardec, personalidade. Então, e isso, como o Rui falou, é questão de treino, né? Você exercício, você vai adquirindo experiência. É claro que todos estão suscetíveis a se enganar, né? Por isso que é sempre vigiar e orar, né? E ter assistência do anjo guardião. Acho que é basicamente isso. Mas tem muitos espíritos, né, pseudo-sábios, que realmente se utilizam de nomes venerados, Maria, Jesus, para enganar. Né? E é por isso que é preciso ter atento à fascinação, à obsessão. Né? Tanto que, posteriormente, a gente vai estudar um capítulo das mensagens apócrifas, né? Que a gente vai ver melhor isso, né? Mais para frente. É uma questão basicamente esquecida, né? Não só pelas federações, como pela grande maioria dos grupos aí. A pena é a falta de estudo doutrinário leva a essa questão, né? Não se estudando a doutrina metodicamente numa casa espírita, numa sociedade espírita, esses capítulos aí vão se ficar no esquecimento. Mas é de uma complexidade, como o Kardec está falando aí, e que ela tem que passar a ser uma questão secundária. Deve ser cuidada, deve ser tratada, mas não deve ser aquele negócio de, como é que vamos dizer, tem que provar, etc. e tal. Nós tivemos algumas experiências nesse campo aí, da identidade dos espíritos. Eu me lembro, a gente fez parte de um trabalho de cirurgia espiritual, e quase todos esses trabalhos são coordenados pelo tal do espírito Fritz, né? Que tanto trabalho deu aí para o movimento. A gente fez parte uma época. E foi muito interessante duas questões que entram nessa coisa da identidade dos espíritos. Bom, era um espírito já, ou pelo menos se diz um espírito dos séculos passados aí. Então já fica complicado. Imagina grandes nomes veneráveis da história. Mas o que houve nessa questão quando alertou para a gente essa questão da identidade dos espíritos? Num dos trabalhos realizados, numa das reuniões realizadas, um presidente de um centro espírita muito distante daqui, até de outro estado, de Minas, trouxe algumas psicografias que ele dizia ser do espírito Fritz, passando receitas médicas no centro em que ele era o presidente. E ele estava muito cético naquilo. Bom, a gente fez uma reunião e conversamos com o espírito que trabalhava ou que coordenava esse grupo de cirurgia. O espírito disse, bom, antes de tudo, você esclarece, se dirigindo ao presidente do centro que trouxe esse material. Ele falou, nós não prescrevemos receitas médicas. Nunca. Nós aconselhamos alguns tratamentos médicos. Não influímos em tratamento médico algum. Uma vez a pessoa passando pelo trabalho de cirurgia mediúnica, ela vai levar um aconselhamento, mas não medicação como está aí e escrito o nome Fritz. Aí ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, só para tirar todas as dúvidas, esclarece, por exemplo, onde está o médium nesse momento aqui, ele falou, aonde está a médium que fazia esse trabalho aqui? Ó? Aí o presidente do centro deu uma risadinha e falou, essa médium estava internada num hospital psiquiátrico. Então ele falou, por aí vocês já devem entender que não somos nós que estamos trabalhando lá. Tá? Haviam pipocado algumas questões aí dos tais dos escândalos. Ele falou, meu filho,
Qualquer um pode falar que é o Fritz, qualquer um pode falar que é Deus, qualquer um pode falar que é Jesus. O que vocês têm que fazer? Estudarem a doutrina. E falou desse capítulo aí para a direção do centro que nós trabalhávamos lá. Então, ficou bem patente que essa questão é muito delicada. Ele falou, e a utilidade disso? Então, você veja bem, uma médium que está debaixo de um tratamento psiquiátrico não deveria nem estar trabalhando com a mediunidade. E vocês abriram um trabalho lá e abriram a porta para os mistificadores. Se eles estão usando o nome dessa equipe aqui, cabe a vocês filtrarem isso, tá? E não deixarem isso ir à frente. Ponto. Foi muito interessante essa questão aí, foi quando a gente... Prestem atenção, eu estou falando por mim, nós não estudávamos isso daí, tá? Trabalhávamos com cirurgias mediúnicas e não estudávamos o livro dos médiuns. E esse espírito chamou a atenção. A outra questão da identidade dos espíritos, só para a gente terminar aqui, foi tratado o caso de uma família japonesa que trouxe uma filha, na época a menina parece que estava entre 8 e 10 anos, um negócio assim, e tinha uma certa excepcionalidade mental, um retardo mental. E foi feito um tratamento com a menina. E esses espíritos explicaram, olha, ela vai vir aqui, vai receber um atendimento na parte espiritual, não vamos resolver o retardo dela, porque isso está na programação espiritual dela, mas se vocês tiverem paciência, ele falou para a família, e cuidarem realmente dela com carinho e atenção, ela vai se desenvolver o máximo que ela puder e vai ser uma pessoa, entre aspas, quase que praticamente normal. Muito bem. Passado algum tempo, quase um ano de acompanhamento dessa família, a mãe veio desesperada numa das reuniões conversar com esse espírito que a família, por obrigação do marido, estava mudando para o Japão. E ela não queria parar o tratamento da menina, porque já tinha visto, a menina inclusive fazia acompanhamento na APAI, e o próprio pessoal da APAI disse que a menina começou realmente a progredir muito na faixa de retardo dela. Aí esse espírito deu uma parada, pensou um pouco, ele falou, vamos fazer o seguinte, para que cidade que você vai? Ela falou o nome da cidade lá em japonês, eu nunca mais vou lembrar do nome lá. Ele parou um pouco, é interessante, o médium parece que escutava algumas conversas aqui em torno dele. Aí ele virou para a mãe e falou, pode ir para lá, pode mudar para lá que o tratamento da menina vai continuar lá. Um pouco na frente dessa cidade que você vai estar, tem uma aldeia que tem um grupo budista. Apresente a menina lá e peça acompanhamento lá com esse grupo de monges budistas. Nós vamos estar lá trabalhando e essa menina vai continuar o seu trabalho aqui. Então, prestem atenção. A identidade dos espíritos. Como é que você vai saber que tem um espírito lá no Japão trabalhando nessa área? Tá? É secundária, como ele diz aí, sem importância real. É a utilidade do que o espírito está fazendo. Tá? Mais para frente, acho que vai se ver muito isso. Então, tem esses casos para a gente... só para terminar, eu acompanho essa menina há 26 anos. Hoje, uma moça de 30 e poucos anos, ainda com um retardo mental, mas absolutamente, vamos dizer assim, tem uma vida útil. Não é um peso total para a família. Tá? Vamos lá. Muito interessante esse caso aí, tantos outros, né? Isso tudo nos faz lembrar justamente de algumas táticas mistificatórias que certos espíritos, obviamente, de terceira ordem se utilizam, que é justamente de dar-se muita importância através de um nome. Então, eles escolhem um nome, né, venerado, como bem lembrou o Eric, né, justamente para melhor convencer. E são espíritos mistificadores, que eles estão se passando por outros com o objetivo de adquirirem credibilidade.
porque a maioria das vezes, como também foi comentado, as pessoas dão mais importância a nomes do que propriamente ao conteúdo das mensagens, o que é um grande erro, né? Então, o nome é utilizado, o nome pomposo é utilizado para que as pessoas abdiquem do senso crítico e fiquem ali como que de joelhos a essa classe de espíritos, né, que vão ditar tudo quanto é absurdo, se escondendo por trás de um nome. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso, analisar sempre a forma, tanto a forma quanto o fundo da mensagem, para que a gente possa verificar se realmente aquele espírito é digno de efetivamente utilizar aquele nome, né? Porque nós também sabemos que, por vezes, certos espíritos de um grau inferior de desenvolvimento, né, de evolução espiritual, por vezes tem a permissão de espíritos mais adiantados de utilizarem-se desses nomes, né? Mas não é sempre que isso acontece, então temos que ficar realmente bastante atentos. Pois bem, então, como os amigos desenvolveram, é um alerta atual. É uma instrução que se aplica nos dias de hoje. E tenha muito cuidado caso alguém do seu círculo lhe afiance segurança absoluta na identificação dos espíritos que se comunicam, porque esta certeza não existe a não ser em uma outra circunstância muito específica, conferida pela linguagem, pelo conteúdo íntimo, revelador, que se demonstre em cada ocasião. Então, quem pratica a mediunidade à luz do espiritismo vai sempre com o pé atrás na análise de alguém que se diga ali manifestando do mundo espiritual a sua presença, a sua mensagem, porque pode haver impostura, pode haver então realmente uma mistificação tentada e que pode ser evitada com este critério todo, com essa prudência no exame da identidade. Mas vejamos como Kardec vai desenvolver o assunto a partir da ressalva final do parágrafo, em que nos alerta que, em muitos casos, de recebermos instrução, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Vejamos. A identidade dos espíritos das personalidades antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fénelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Se somente diz, porém, coisas dignas do caráter de Fénelon, e que este não se furtaria a subscrever, há, senão prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória, desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. Meus amigos, é uma dificuldade nós encarnarmos essa lição diante da nossa cultura muito ainda inclinada à idolatria, à importância da personalidade. Como é que os amigos veem essa questão aí da feita que às vezes se anunciam livros, né, psicografias, pela autoridade dos nomes e não propriamente por um destaque da qualidade do conteúdo? Infelizmente, isso parece que no movimento aí é geral, né?
a chuva de psicografia assinada por nomes de artistas ou de pessoas conhecidas parece um fenômeno absurdo. Tá? E, infelizmente, isso se propaga como um raio, né? E as pessoas parecem ter prazer nisso. Talvez venha realmente dessa cultura da falta do estudo doutrinário real e dessa cultura que nós temos, né, de como se diz, idolatrar nomes, né? São coisas tão... Como é que nós vamos dizer isso no meio aqui que a gente está? A gente tem notado o seguinte: a grande maioria das pessoas que procuram, às vezes, uma informação, às vezes uma comunicação a nível espiritual, às vezes até de familiares, eles querem realmente aquela questão do nome, aquela questão ligada a pessoal. Geralmente se decepcionam porque a maioria dos espíritos, pelo menos minimamente séria, dificilmente se colocam nesse papel. Vêm, dão um conselho, geralmente a gente fala por experiência, porque dá um conselho geral de forma a não melindrar ninguém. Muitas vezes eu, como tenho a função de dirigir o grupo, sei que aquela chamada de atenção, por falta de paciência, por falta de caridade que foi dada geral ali, foi dirigida praticamente a mim, pelas minhas ações ali durante a reunião. Mas eles têm uma sutileza e um cuidado muito grande de não ferir suscetibilidades. Alguns espíritos, aqueles chamados broncos, né, que vêm e falam na lata, a gente sabe que são espíritos que carecem também do estudo, da questão real doutrinária. E muitos deles são claros e falam: olha, é o meu modo de falar, eu estou estudando junto com vocês, eu vou ver se eu consigo aproveitar mais aqui. Mas no começo, a gente tem espíritos que no começo era dificílimo a comunicação, porque é linguagem trivial, era linguagem chula, eram, inclusive, até algumas ofensas. E hoje, alguns anos depois, esses espíritos falam melhor do que nós. Tem um linguajar, tem um comportamento, principalmente diante de pessoas que vêm buscar informações, muito melhor do que o nosso. Ou seja, aproveitaram muito melhor o ensinamento e os estudos. É isso que a gente está sempre tendo cuidado, viu? Mas essa questão do nome, até a questão familiar, né? Quando um familiar vem buscar informações, ele quer RG, ele quer o CPF, ele quer, se possível, uma foto em cores do falecido para provar que é mesmo ele. Então, é uma coisa cultural que eu acho que vai demorar um tempo para sair do meio nosso, viu? Você veja o próprio perfil acadêmico, né, longe talvez de um espírito verdadeiramente idólatra, é muito formado à base de nome, né? Os nomes vão servir de rótulo a teorias, a formas de pensar. Então é muito natural a gente receber filósofos querendo uma mensagem de Spinoza, Newton, enfim, Schopenhauer, de Nietzsche, para ter aí alguma lição filosófica vinda do além, né, do além-túmulo. Então é muito difícil explicar. Arthur, como é que você considera essa questão? Realmente é muito interessante. Concordo com essa questão do apego aos nomes, né? Esse culto à personalidade que nós, por vezes, nos deixamos enredar, né? E por vezes o engano de acharmos que temos espíritos de uma ordem superior, né, já bastante adiantados ao nosso dispor, né, que eles até podem, né, não é de todo impossível, nós sabemos bem disso, é que são espíritos demasiadamente, por vezes, atarefados e que não vão estar ali à nossa disposição
se realmente nós não estivermos à altura de recebermos, né, essa colaboração. Então, tudo parte realmente da gente, né? Se realmente estamos empenhados em praticarmos o bem, se isso é sincero, naturalmente nós vamos atrair os bons espíritos e não precisamos ter essa preocupação com nomes, né? Então, o próprio Kardec mesmo, né? Espírito da verdade. Possivelmente não né? Foi apenas um codinome que foi utilizado ali para identificar um espírito de uma ordem bastante superior, já que ele coordenava todo o trabalho, né? Mas não quis se identificar, preferiu esse espírito da verdade, né? Até mesmo para não criar, talvez, algum tipo de problema, né? Para justamente afastar dessa questão da personalidade em si, que foi ou deixou de ser em outra encarnação. Então é isso, eu acho que vai muito da gente, das nossas intenções, e que devemos realmente nos preocupar muito mais com aquilo que nós podemos fazer do que propriamente para depois estarmos preocupados para depois batermos no peito e dizermos: nossa, na minha reunião mediúnica apareceu Sócrates, Platão, Newton, né? Algo que simplesmente a gente percebe que vai muito a fundo no orgulho e na vaidade de algumas pessoas. Tem também, nessa linha, não é, Arthur, a questão da pretensão de evocar e obter mensagem de Kardec. Como é que você vê isso, Eric? A evocação é bem útil para se comunicar com um determinado espírito, né? Como diz no capítulo da evocação, né? A evocação cria um laço entre você e o espírito e impede mistificadores, né? Dificulta, né? Mas realmente a idolatria é um problema no movimento espírita, né? Muita gente se baseia no nome, não no conteúdo das ideias, né? No movimento espírita brasileiro, né? O nome do médium e do espírito vale mais do que o conteúdo, né? Em romances e tudo mais. Então você tem que avaliar a linguagem realmente, ver se bate com uma linguagem e um espírito elevado, né? E o mais importante é o conteúdo, não o nome que assina. Né? E outra questão é a regularidade. Ou seja, às vezes para você conhecer um espírito, tem uma frase do Kardec que diz assim: para você conhecer um homem é preciso tempo, né? Que sabe para conhecer um espírito, né? Que você não vê, precisa mais tempo ainda. Então, às vezes você precisa de várias sessões para conhecer aquele espírito. Às vezes demora várias sessões para você perceber que é um espírito mistificador, entendeu? Não se enganar. Então tem que ter astúcia e perseverança nas comunicações. Muito bem, acho que podemos dar seguimento à leitura. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Levantar o texto. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia.
De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter galgado as fileiras mais altas, e se o compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que, entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Como precisamos, porém, de nomes para fixarmos as nossas ideias, podem eles tomar o de uma personalidade conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos e, geralmente, pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que, se o anjo guardião de uma pessoa se dá como sendo São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele, como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Segue-se ainda que, seja qual for o nome sob que alguém invoque o seu anjo guardião, este acudirá ao apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de ser o próprio, e, em todos os casos, se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Até aqui, Kardec está enfatizando o valor que possui as manifestações, os ditados, em razão do seu caráter instrutivo. O que mais vale é esse conteúdo, independentemente do autor dele. Nós fazemos questão demasiada de nomes. Nós, às vezes, discutimos mesmo em movimento espírita. Será que o espírito de verdade é Jesus? Dando, né, então, uma dimensão diferenciada para a questão da identidade. Fazendo, né, como uma questão de princípio para uma informação que é secundária, porque eles, na medida da sua superioridade, não dão este valor à identidade. Tanto faz para eles, seja Jesus, seja, né, um espírito da mesma envergadura espiritual, que como delegatário, né, como confrade, possa realizar a mesma finalidade. E nós, na nossa inferioridade, é que inflamos essa questão da personalidade. É interessante essa informação, Rui e amigos aí. Eu vi uma pequena nota sobre ciência, acredito que no Face aí. Não entra nisso, mas nós vamos chegar lá. Acredito que dá para fazer uma boa analogia com isso aí. Grandes cientistas hoje se perguntam essa questão de vida fora da Terra, né? A vida alienígena. E eles deixaram essa informação o seguinte: poxa, se o sistema solar aqui tem aproximadamente 4 bilhões de anos na nossa escala, e o universo conhecido tem entre 13 e 15 bilhões,
significa que pode haver civilizações que têm 3 ou 4 idades do nosso sistema solar. Eles, sem nenhuma, vamos dizer assim, brincadeira, eles dizem, seria o mesmo que nós tentarmos conversar com uma formiga. Então, essa questão, imagine isso extrapolada para os espíritos. Vamos lá, dentro dessa concepção de tempo boba nossa aqui, tá? Um espírito que esteja evoluindo há 13 ou 15 mil anos nesse universo conhecido, como é que nós vamos dialogar com ele? E para que ele vai usar um nome? Tá? Para ele, tanto faz ele falar que é o doutor não sei o quê, ou o senhor não sei o quê, ou simplesmente o Benedito. Uma das reuniões aqui informais, familiares que nós estávamos fazendo, um espírito batia muito o pé e insistia que ele queria falar com a família, porque é do sobrenome tal, é da cidade aqui, desencarnado há um tempo. E realmente a família aqui é uma família conhecida, tradicional, etc. E ele queria, porque queria que nós fizéssemos a vez de porta-voz dele, no sentido de alertar a família para questões de herança. Peraí, nós não vamos fazer isso. Aqui não vamos perturbar a família, porque a família não é do contexto espírita. Depois disso, dele tanto insistir com essa questão do nome, do sobrenome, um espírito amigo pediu para interceder e falar, e explicou uma coisa muito simples. Ele falou, vocês precisam prestar atenção nessa questão de nome aí e de sobrenome, quando vocês conversam com os espíritos, porque uma vez que passou para cá, mesmo com a limitação de conhecimento de vida espiritual, esses espíritos precisam entender que aqui não tem sobrenome. Né? E ele fez uma analogia, ele falou, o único espírito que nós conhecemos aqui, nome e sobrenome, chama-se Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O resto, meu filho, é João, Benedito, José, Carlos, não interessa o nome, o sobrenome da família aí, não interessa o cargo que ocupou aí. E é mais ou menos isso que estamos discutindo aí. É claro que você não vai massacrar um espírito que está aí confuso ainda com essa informação. Mas quando ele insiste nessa questão, ele vai ter que ser esclarecido. Que ele deixou de ser o doutor fulano, ele deixou de ser o doutor cicrano. Ele é o espírito X, ele é o espírito Y, ele precisa começar. E é claro, é um caminho aí que cada um dia vai ter que trilhar. Mas eu já fui tantas coisas, né? Eu já fui tantas outras encarnações aí, posso ter tido encarnações elevadas, de categoria elevada, materialmente falando, posso ter categorias inferiores na minha, e com certeza tem. Então, isso precisa começar a ser quebrado desde agora. E esse assunto que trata o capítulo é interessante nessa parte também. É interessante quando fala nessa questão de que não necessariamente o espírito assinou, por exemplo, São Paulo, é São Paulo em si, né? Pode ser um espírito da família de São Paulo enviado, né? E outro ponto interessante é do anjo da guarda, né? O nosso anjo da guarda diz lá até no livro dos espíritos que a gente pode escolher um nome para ele, né? Então, por exemplo, você se identifica mais com São Paulo. Aí você pode chamar ele de São Paulo, ele não liga para o nome, né? Ou São Francisco, enfim. Até porque esses anjos da guarda normalmente estão em outros mundos que não tem nomes que a gente nem sabe, então não faria sentido perguntar. Então você pode dar um nome preferido que você tem mais afinidade, né? O importante é ter esse contato com o anjo da guarda, né? Todo mundo, né? Não só os médiums, todo mundo tem que ter esse contato diário com o anjo da guarda como se fossem melhores amigos, como diz na obra kardeciana, né? Um contato diário. Bem legal, boa lembrança aí do Eric, né? O que novamente reforça aquilo que já foi dito muito bem até agora, não se importar com a questão do nome. Isso é secundário e raramente isso vai ter alguma importância real, só em casos assim muito específicos, né? No geral, é atentar mesmo para o conteúdo das mensagens,
focar no nosso aperfeiçoamento, nosso autoaperfeiçoamento e se desapegar disso daí, que é muito mais ligado às questões mesmas da Terra do que do mundo dos espíritos, que pouca ou nenhuma importância dá a essas coisas. Já, um pouquinho na frente, nós vamos ver essa questão que se torna mais cara em relação aos espíritos contemporâneos, familiares, com quem se deseja manter comunicação, mas antes disso, vamos observar aqui na sequência a questão de se pôr em guarda quanto aos espíritos imperfeitos. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável, para que suas palavras mereçam crédito, e este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Graças a esses nomes de empréstimo e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. Este parágrafo também caiu no esquecimento. Muita gente tem dificuldade ou pouca atenção na distinção entre sábios e pseudo-sábios. Como generaliza aí da identidade, né? Esse tema de se é sábio ou pseudo-sábio não entra nem na equação, né? A gente tem visto alguns trabalhos aí, até alguma literatura escrita por determinado médium, por determinado espírito X e Y aí, que beira o absurdo, né? A gente lê porque é bom se informar das coisas. E é corrente, o pessoal... Você vai visitar as pessoas, e pessoas que às vezes até dizem ter um conhecimento, e têm um conhecimento, você olha na estante da figura, dá dó, dá vontade de chorar. Tá? Então, eu leio de tudo, eu leio de Tipatinhas a Playboy, mas, poxa, quando você fala assim, eu sou espiritualista ou eu sou espírita, e fala assim, poxa, a coleção do fulano de tal lá, eu amo. Começa a ficar meio complicado. E a gente vê muito isso. Antigamente até lia mais essas coisas aí para poder se informar e para poder realmente ver o que a gente ia enfrentar pela frente aí. Mas hoje até a gente deixa um pouco de lado essas coisas, porque se tornou tão repetitivo, tão massivo essas coisas aí. Cada temporada tem uma novidade, cada temporada tem uma trilogia, né? Então, e entra dentro disso aí, um bom estudo, uma boa reflexão desse capítulo aí, acho que resolveria muito disso que a gente vê por aí. Isso a gente está falando de grandes nomes do movimento. Você imagina isso extrapolado pelas pequenas casas espíritas, pelos pequenos centros espíritas que tem por aí, centros espíritas que tem por aí. A gente conhece pouco, mas o pouco que a gente conhece, a idolatria e a idolatria ligada com a ignorância doutrinária, nós não estamos criticando, não estamos chegando nessa questão aí, mas o desconhecimento da doutrina é uma equação que, quando fecha lá, você vê uma série de pessoas, às vezes até pessoas de bem intencionadas, completamente perdidas, completamente enganadas por si mesmo. Às vezes não entra nem os espíritos inferiores aí na equação, viu? Não precisa nem desses sábios ou pseudo-sábios aí cutucando, não. A pessoa se leva por si mesma. É complicado porque nós vamos observar que, quando se trata de fascinação, o trabalho de ilusão é muito sofisticado. E nós temos alguns fascinadores que lançaram livro, que lançaram série, que estão aí
nas livrarias, nas bibliotecas, investidos, inclusive, do status de obra complementar da doutrina espírita. Sem meia palavra, desculpem, pondo o dedo na ferida, ou como os amigos gostam de dizer, né, tretando, nós temos o dever de ser transparente e advertir, não é, que leiam com muita atenção, né, com muito espírito crítico, reflexivo, tá? Porque em meio a palavras doces, a versos que são de fundo moral aprovável, que são coisas interessantes, que acalmam, que consolam, aqui e acolá, certos autores espirituais vão transmitir doutrinas absurdas, inconsistentes, aproveitando-se exatamente de serem demasiadamente idolatrados, lidos, festejados. Né? Tem gente que no movimento espírita diz: o meu autor preferido é o fulano. Tudo que o fulano do mundo espiritual traz, para mim, é ciência de ponta. Né? Então, precisa ter muito cuidado de desfazer isso, né? Sem, em absoluto, ofender aqui a questão da liberdade de crença. Nós temos que apelar para a consciência e que, se você se diz espírita, se comprometa em comparar para um exame sério desses sistemas, desses livros pessoais com os princípios doutrinários para saber se são conciliáveis. Ou eu estou exagerando, gente? Não está não, Rui. Realmente é bem complicado, né? Tivemos aí, por muito tempo, a influência do próprio rustanismo no nosso meio, né? Ele ainda persiste, de certa forma, só que de uma maneira um pouco velada, né? E, por vezes, nos confunde, né? Porque, por vezes, a gente vê, como você bem falou, mensagens plenamente aproveitáveis do ponto de vista espírita, que, às vezes, contrastam no mesmo autor com coisas absurdas. Então, nos passa até pela cabeça de que tem havido alguma espécie de interpolação, né? De forçação de barra para ligar aquela entidade espiritual. Isso é só uma hipótese, tá? Não estou nem querendo defender nada. Não, mas tentando arrumar uma explicação razoável, né, de tanta discrepância, porque o que nos passa pela cabeça é que certas pessoas, para fazerem valer as suas ideias, tendo colocado certas ideias e palavras como sendo originárias de determinados espíritos. Né? Isso a gente vê muito claramente em certas traduções, inclusive da própria obra da codificação, né, por esses indivíduos ligados ao rustanismo, inclusive tradutores, que fizeram efetivamente, mudaram palavras e trechos, né, da obra de Kardec para colocar ali a sua sementinha rustanista. Né? Então, o que nos abre a possibilidade, nos abre o pensamento para essa possibilidade. Mas, independentemente disso, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, obviamente que temos que ficar bastante alertas e, independente do nome que o espírito que esteja ali na obra, realmente temos que sempre verificar se está em conformidade com a doutrina espírita, com a ciência, com os fatos positivos, né? Inclusive a história, né? Os romances históricos que tem por aí, por vezes, erram absurdamente, né? Quer dizer, vão totalmente contra os fatos já comprovados. Então, a gente tem que ficar realmente de pé atrás com certas coisas. É interessante essa questão, porque eu me lembro que uma época, iniciando na Casa Espírita, eu fiquei responsável pela biblioteca. Então, eu ia daqui do interior, eu ia para São Paulo comprar livros. E como eu sou um leitor voraz, eu comecei a tomar conta realmente. Aí é que a gente ficou alguns anos preso a essa questão dessa equação, ignorância doutrinária e nomes pomposos, nomes, tá?
Então, o que fazia? Quando ia fazer a compra, e é um negócio tão... Virou um negócio tão absurdo, tão institucionalizado, que você ia na banca espírita na capital de São Paulo, e a banca espírita te oferecia uma pequena estante ali de livros doutrinários e um mundo vasto de literatura esotérica, espiritualista, etc., que a gente trazia para dentro da casa espírita. Eu estou falando por mim mesmo. Quando a gente começou realmente a repensar as coisas, você não tinha volta, você não podia tirar aquela literatura de dentro da casa espírita. Então, na época, quando a gente começou a abrir os olhos para essas coisas e tentamos conversar com as direções dos grupos que tem, não tem como, não tem volta, porque é quase como se você tirasse o público de dentro da casa. E o pessoal trabalha com aquele caderninho de presença até hoje. Ah, minha casa espírita deu 100 passes nessa semana, sabe? E quando a gente começou realmente a estudar a doutrina e começou a chamar atenção para essas coisas, a gente está louco, a gente está obsediado, a gente é colocado de lado. Infelizmente, não tenho nada contra. Como eu disse, eu leio de tudo. Uma pequena estante, agora estou lendo menos, mas é uma pequena estante. O grande problema é que você lia essa literatura acessória antes de conhecer o básico de doutrina, o mínimo de doutrina. E aí a gente chamou a atenção, e vem chamando a atenção quando há possibilidade, que essa questão não é do público, esta questão é da direção das casas. E você tem institucionalizado que você tem que atrair público, não importa de que maneira. Eu estou falando disso porque participei disso. Então, a literatura mediúnica é como se fosse, como é que se diz? É como se fosse aquela trilha de pão para atrair os pássaros para Arapuca. E Deus me perdoe o que estou falando aqui. Uma vez que você pegou e a pessoa entrou para dentro do centro espírita, você tem que continuar oferecendo esse petisco para ela. Então, eu fiz isso durante muitos anos. Então, a cada 3, 4 meses, ia para São Paulo e trazia as novidades. E qual que eram as novidades? A novidade era o modismo daquela estação, vamos dizer assim. E quando a gente percebeu, você tinha lá 2, 3 mil títulos mediúnico e você tinha a poeira nas obras fundamentais ali no canto. E a gente, eu estou falando isso como parte da direção do grupo, a gente não lia a literatura fundamental da doutrina, a gente lia a literatura acessória, a literatura mediúnica. Vai ser um trabalho hércules para mudar isso nos próximos anos aí, viu, gente? Tá? Bom, sigamos então. Pois não, Eric. Não, só queria reforçar isso que o Cláudio falou da importância de estudar as obras fundamentais antes dos romances para ter uma análise, né? As 22 obras fundamentais, como está no catálogo, começando pelas obras de iniciação, que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, e estudar profundamente a escala espírita, que vocês podem encontrar a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, né? Para fazer o que o Rui falou, a distinção entre o sábio e o pseudo-sábio, né? Para não cair justamente nessa fascinação, nessa mistificação, né? Nunca demasiado esse alerta. Bom, próximo parágrafo, podemos subi-lo. Segue Kardec. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam.
Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que, nessas circunstâncias, procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. E aí, a prática da evocação nos grupos familiares é alvo dessa ressalva, não é? É interessante essa questão aí, amigos, que assim, como a gente veio do movimento, ou seja, a gente participou primeiro do movimento espírita brasileiro aí, fundamentado nas instituições estaduais e federais, você tinha um roteiro de ações, né? Que não dão margem para você identificar os espíritos. Você faz assim, 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 assado. Quando começamos a formar os pequenos grupos familiares, um dos primeiros trabalhos que tivemos foi formar os médiuns para trabalhar com essas questões aí. Porque você via, por exemplo, a grande surpresa, primeiro, do médium e depois do espíritos comunicantes, geralmente espíritos inferiores e brincalhões, quando você fazia uma pergunta fora daquele roteiro que eles estavam acostumados, tanto o médium quanto o espírito. Principalmente nessa questão da evocação. Faz-se uma evocação geral, pelo menos nos grupos que a gente participou, ligados, você faz uma e fala em nome de Jesus, docicado, pomposo, etc. e tal, e os espíritos se comunicam e fazem o que querem com os médiuns. Foi o que a gente percebeu quando abriu os olhos para o estudo sério. Quando começamos a realmente, nas evocações, por exemplo, ter uma linha de raciocínio ali, algumas informações prévias do que se buscava, e você faz a pergunta no meio da conversa do espírito ali, você via no começo a surpresa, tanto do espírito quanto do médium. Opa, isso aí não está no roteiro. Tá? Então, foi um longo tempo, até de anos, para formar médiuns capazes de trabalhar nessa situação, tá? Quanto para que os espíritos, quando se comunicassem, também fossem capazes de nos esclarecer quando possível. Não é obrigação do espírito dar provas de sua identidade, mas, geralmente, quando se busca nessa questão aí, então foi um trabalho longo, e é um trabalho que não para, você está sempre tendo que ter atenção quanto a essas questões aí. A escala espírita é fundamental para quem dirige, para o médium, mas para quem dirige ela é fundamental. Não é que você tem que conhecer ela de cabo a rabo, mas tem que estar sempre alerta para que possa fazer essa questão aí quando necessário e quando possível. Dando sequência ao item 257. Algum amigo deseja fazer um comentário? Não? Sigamos? Não, só ia comentar que ressaltar aquilo que eu tinha ressaltado no começo, né? A identidade, o nome não é importante, com exceção das comunicações íntimas, né? Você quer receber uma mensagem do seu pai falecido, por exemplo, aí vai importar, obviamente, o nome, a identidade. Né? Então, aí você atentar aos detalhes, né? Porque aí você pode constatar, né? Se o médium falou algo que você não sabia, então pode ser aquele parente, né? Então, essa questão do nome não importar se aplica mais a comunicações com geral, filosófica, né? Espíritos antigos. Né?
É isso aí. Nesse caso das comunicações familiares, é que vale aplicar o método que, na sequência deste capítulo, Kardec propõe, não é, para tentarmos, na medida do possível, né, uma certa certeza ou plausibilidade quanto à procedência. Enfim, continuemos aqui, 257. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem. Por quê? Precisamente esses hábitos, de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se, são que os fazem reconhecíveis. E desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Pode, sem dúvida, o espírito dar provas desta, atendendo ao pedido que se lhe faça, mas assim só procede quando lhe convenha. Geralmente, semelhante pedido o magoa, pelo que deve ser evitado. Com o deixar o seu corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade. Agasta-o toda questão que tenha por fim pô-lo à prova. Perguntas há que ninguém ousaria dirigir-lhe se ele se apresentasse vivo, pelo receio de faltar às conveniências. Porque se lhe há de dispensar menos consideração depois da sua morte? A um homem que se apresente num salão declinando o seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa sob o pretexto de haver impostores, que prove ser quem diz que é? Bom, lembrando que Kardec está na França do século XIX, tá, gente? Certamente, esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Façamos, por exemplo, uma comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o apostrofassem deste modo: dizeis que sois Arago, mas não vos conhecemos. Dignai-vos de prová-lo, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos o vosso nome, prenome de vossos filhos, o que fazias em tal dia, tal hora, etc. Que responderia ele? Pois bem, como espírito fará o que teria feito em vida, e os outros espíritos procedem da mesma maneira. Item 258. Rui, Pois não? isso é bem importante, muito importante. Como disse aí, primeiramente, os espíritos contemporâneos conservam certas manias que é mais fácil reconhecê-los. Mas o importante aí, que é muito essencial, é não testar os espíritos, né? Muita gente chega assim, não vai conversar com o espírito e fica perguntando, não, me prova que você existe, me prova que você é quem diz que é, né? Faz um fenômeno miraculoso aqui. E como disse aí, isso não existe, né? Você vai afastar o espírito. É como você chegar num lugar e ficarem te indagando mil questões, você vai se afastar. Então, a mesma coisa dos espíritos. Então, a ciência espírita não é assim. É por isso que a ciência espírita é diferente da química ou da física. Na química, se eu pedir para você fazer um experimento, você pode reproduzir à vontade, né? Já com os espíritos, as evidências não vêm quando você quer. Você tem que ter paciência e perseverança para esperar a evidência vir, né? Então, se você tiver paciência com o espírito, uma hora ou outra ele vai soltar sinais de identidade. Você não precisa ficar perguntando a queima-roupa mil perguntas para. Não precisa colocar ele na parede, né? Ele vai, se você tiver paciência e perseverança, ele vai soltar sinais de identidade espontaneamente, né? Então isso tem que vir espontaneamente, né? Até num texto na revista, me lembro, Kardec faz uma comparação do espiritismo com a biologia, né? O espiritismo está mais próximo da biologia, né? O zoólogo, observando um animal, ele não provoca o comportamento do animal, ele espera acontecer naturalmente. Então seria ciência análoga, né? Não seria, enfim, não se pode testar os espíritos como se faz com experiências da química ou da física, né? Como se eles tivessem a nosso capricho, né? Kardec explica isso bem no que é o espiritismo e na introdução do Livro dos Espíritos.
O Perfeitamente, Eric. Oi, Cláudio. Eric lembrou. Só gostaria de fazer uma colocação sobre o que o Eric falou, só para não deixar eu perder aqui o fio da meada, no sentido de que não se pode ser desrespeitoso ao espírito, colocá-lo contra a parede, mas não significa, é o que eu gostaria de enfatizar, que não se deva fazer perguntas durante a experimentação. Nós temos um próximo capítulo que vamos estudar, que é das perguntas que se pode fazer. Então, eu só gostaria de deixar esse contraponto, esta ressalva, embora concordando integralmente com o que o Eric disse. Pois não, Carlos? Ou Cláudio, perdão. É interessante isso aí, porque nós tivemos algumas experiências. Hoje o grupo familiar tem aí 2, 3 médiuns muito bons, com experiência, etc. e tal. E às vezes a gente se perguntava assim, poxa, tal pessoa veio à reunião esperando ter uma comunicação de um familiar falecido, etc. e tal, e aquilo não acontecia. Quando nas reuniões íntimas nós propomos essa pergunta para os espíritos amigos, eles disseram, olha, se você conversar com os médiuns, você vai ver que os médiuns perceberam a presença do familiar na reunião. Mas o familiar não se comunicou porque a pessoa, embora tenha vindo com o sentimento de buscar um consolo, uma coisa, primeiro ela queria provas do espírito. Então, essa talvez seja uma barreira que a maioria das pessoas inconscientemente coloca em si mesma quando busca a comunicação de um familiar desencarnado. Eles querem a comunicação, mas por esse receio, esse medo de serem enganados, eles vêm praticamente intimamente com uma lista de exigências que o espírito tem que provar primeiro que é ele, para depois eles aceitarem que o espírito está ali para conversar com ele. Então, essa é uma barreira que eles dizem que a maioria dos espíritos familiares não consegue superar. Porque, eles querem se comunicar, eles querem falar com o familiar, até dar um recado, dar um conselho e tal. Mas, tal quanto como eles eram vivos, a suscetibilidade os impede porque as pessoas vêm com a lista de exigência. Olha só onde nos leva a coisa aí. Isso. Vamos ver a complementação nessa ordem de ideias no item seguinte. Ao passo que se recusam a responder a perguntas pueris e extravagantes, que toda a gente teria escrúpulo em lhes dirigir, se vivos fossem, os espíritos dão espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade, por seus caracteres, que se revelam na linguagem de que usam, pelo emprego das palavras que lhes eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes, e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade ressaltam, além disso, de um sem número de circunstâncias imprevistas, que nem sempre se apresentam na primeira ocasião, mas que surgem com a continuação das manifestações. Convém, pois, esperá-las, sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam decorrer da natureza das comunicações. Vamos lá, a gente tem um caso bom aqui, Rui, se me permite. Eu perdi um grande amigo, quase que um irmão, alguns anos atrás. E eu não forço, a gente aprendeu a deixar as coisas acontecerem naturalmente. Embora alguns meses depois, eu naturalmente o evocava pelo pensamento, né? Porque a grande evocação é essa, não precisa assinar nome ali no caderno, nem nada. E eu estava com esse amigo já há algum tempo, algumas semanas na mente. E qual não foi a surpresa que espontaneamente uma médium diz, olha, tem um amigo seu aqui
Ele disse que é para você parar de ficar pensando nele, que ele está com a orelha quente aqui do outro lado. E ele disse que não precisa nem falar o nome. Detalhe, essa médium nunca o conheceu. E eu tinha um detalhe muito particular, uma brincadeira nossa, que deixou absolutamente a certeza de que era ele, sem ele citar o nome. A médium disse, ele pediu para falar para você que a águia está com as asas em pé e está voando. Acabou. A brincadeira era o seguinte, quando ele era jovem, ele fez uma tatuagem de uma águia com as asas abertas no peito. E ao longo do tempo, né, ele desencarnou, ele já estava com quase 50 anos, ou seja, a asa da águia já tinha baixado no peito pela idade. E eu sempre brincava com ele. Era uma coisa muito particular. Eu brincava com ele, essa águia já virou uma galinha. Então, ele não falou nome, ele não falou nada, ele só falou para a médium, fala para ele que a águia está com as asas em pé e está voando, viu? Então, essas coisas que a gente não precisa de, como se diz, RG e SIC de espírito, não, para saber realmente com quem a gente está lidando. Então, dando sequência, item 259. O meio empregado, às vezes com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome do Deus Todo-Poderoso, que é realmente quem diz ser. Sucede frequentemente que o que se apresentou com um nome usurpado recua diante do sacrilégio e que, tendo começado a dizer afirmo em nome de, para e traça colérico riscos sem valor no papel ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ladeia a questão mediante uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade, ou então atesto em nome de Deus que sou mesmo eu quem vos fala, etc. Alguns há, entretanto, nada escrupulosos, que juram tudo o que se lhes exigir. Um desses se comunicou a um médium dizendo-se Deus, e o médium, honrado com tão alta distinção, não hesitou em acreditá-lo. Evocado por nós, não ousou sustentar a sua impostura e disse: não sou Deus, mas sou seu filho. És então Jesus? Isto não é provável, porquanto Jesus está muito altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousas, não obstante, afirmar que és o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir daí que o recusar um espírito a afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura, mas também que, se ele afirma, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa. Igualmente, se pode incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura, mas, além de que nem a todos os médios é dado obter esse resultado, ele não representa invariavelmente uma garantia bastante. Há falsários no mundo dos espíritos, como os há neste. Aí não se tem, pois, mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanhem. O mesmo ocorre com todos os sinais materiais, que algumas pessoas têm como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para os que ousam perjurar ao nome de Deus ou falsificar uma assinatura, nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas ou espontâneas. Não? Dir-se-á, sem dúvida, que se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode perfeitamente imitar a linguagem. É exato.
alguns temos visto tomar atrevidamente o nome do Cristo e, para impingirem a mistificação, simulavam o estilo evangélico e pronunciavam a torto e a direito estas bem conhecidas palavras: em verdade vos digo. Estudando, porém, sem prevenção o ditado em seu conjunto, prescrutado o fundo das ideias, o alcance das expressões, quando, a par de belas máximas de caridade, se vêem recomendações pueris e ridículas, fora preciso estar fascinado para que alguém se equivocasse. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto, sempre aparecerá a pontinha da orelha. É então que o médium, assim como o evocador, precisam de toda a perspicácia e de toda a ponderação para destrinçar a verdade da impostura. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que, quanto mais venerável for o nome com que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Quantos médios têm tido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerado? Muita gente enganada por não utilizar essas precauções, ou elas estão devidamente em uso nos grupos mediúnicos? É a reflexão que temos de fazer. Hoje, aparentemente, pelo menos ao que parece, não temos o uso desses nomes tão veneráveis, mas a impostura ainda graça pela falta de cultura, do hábito do estudo, né? E da observação, principalmente desses capítulos aqui. É uma pena, porque a gente já presenciou boas mediunidades, não bons médiuns, né? Bons médiuns não se perdem. A gente já viu boas mediunidades se perderem por essas questões aí, da pessoa bater o pé e dizer que aquele espírito, ou aquilo que o espírito falava ou escrevia, era lei e ponto final. Tivemos até algumas questões de alterações com amigos, né, que participaram da reunião, e quando chamados a atenção de que aquilo que produziam ali não estava tão correto quanto parecia, realmente até alguns se afastaram, infelizmente. Anos depois, retornam, vamos conversar e tal, e realmente passaram por um período aí de enganação própria, primeiro pelo espírito, mas fundamentalmente por si mesmos. Então, aí você tem o engodo levado ao médium, o médium se deixando levar, e às vezes até todo um grupo caindo nessas esparrelas aí. Realmente é muito triste. Boa lembrança do Cláudio quando fala que está em baixa essa questão desses espíritos mistificadores se passarem por Jesus, Maria. Inclusive temos alguns livros, né, que até que não foram publicados dentro do movimento espírita, mas fora dele, como agora esqueci o nome do livro, onde Jesus teria escrito um livro inteiro, né? A vida de Jesus ditada por ele mesmo. Tem também algumas obras que teriam sido ditadas também por Maria de Nazaré, como A Vida em Saturno, onde encontramos uma série de problemas ali de ordem astronômica, né? Foi editada a um médium chamado Diamantino Coelho. E hoje em dia, né, engraçado que esses
espíritos mistificadores, eles se aproveitam muito do momento. Hoje em dia, como já comentei aqui algumas vezes, a moda, né, o modismo desses espíritos aí mistificadores é de se passarem como espíritos extraterrestres, né? Essa é a moda de agora. O pessoal não está querendo muito saber de comunicação dos santos, não. Quer saber mais dos espíritos extraterrestres. Então, eles se utilizam dos vários subterfúgios, né? Como está dizendo ali, são espíritos perversos, capazes de todos os ardis, né? Então, eles realmente não têm limites e vão aperfeiçoando, digamos assim, ou adequando as táticas aos novos tempos. Eric, nós temos perguntas aí dos nossos amigos de casa? Excelente. Então, tem aqui uma pergunta da Ana Cristina Lima. E sobre as cartas consoladoras, a identidade dos espíritos que psicografam é duvidosa? Como se explica a sintonia e afinidade de vários médiums, de vários espíritos com um único médium? O fenômeno é possível, né? Nós temos vários exemplos por pesquisadores sérios atestados de comunicações familiares passadas, trazendo grande consolo, realmente, e mostrando a reciprocidade do desenvolvimento espiritual com com esses diálogos do além-túmulo, como chamava Kardec numa sessão da Revista Espírita. Agora, neste caso, todo o trabalho, né, de identificação tem que ser posto em prática, segurando as emoções muito naturais de quem tem a expectativa de receber a mensagem de um ente querido. Então, muito cuidado, não é? Porque um nome pode ser até de boa fé pronunciado pelo médium, mas isso não é bastante. Afora os casos de fraude, em que se vão procurar na internet e outros meios aí elementos para convencer, iludir, enganar as pessoas. Com relação a um mesmo médium receber variada autoria, é aquilo que Kardec denominou de maleabilidade ou flexibilidade medianímica. São os médiuns flexíveis que têm esta aptidão para receber a comunicação de vários espíritos. Isto é possível? É. Agora, eles são mais raros. Então, todo cuidado. O que acontece é que alguns que não são flexíveis podem contar com a assistência do seu guia espiritual, né, que serve de intermediário. O guia espiritual consegue captar a mensagem do familiar e assim transmite ao médium, né, de segunda mão. Muito bom aí, a Ana Cristina, é o que o Rui disse aí. Eu trabalho com médiums há quase 30 anos. Não posso dizer que encontrei um médium flexível ainda, como o Kardec disse, são raríssimos. Alguns que a gente tem até hoje, trabalho com eles, têm uma capacidade até bem acima da média. E como o Rui disse aí, é preciso um cuidado especial até com esses médiuns, porque a questão da emoção nessas cartas aí, nessas comunicações, é um fator preponderante, tá? Tanto da parte do espírito, quanto da parte do familiar que está recebendo. Então, é muito raro você encontrar um médium que tem essa habilidade, essa flexibilidade, tá? E também que tenha condições de trabalhar com isso realmente durante muito tempo. Nós tivemos alguns casos, temos alguns médiuns que conseguem um bom número de comunicações de espíritos diversos, em situações diversas, mas realmente é muito raro. É um belíssimo trabalho, acho que talvez um dos maiores trabalhos que a mediunidade atualmente pode fazer.
e deveria até ser mais incentivado. Infelizmente, o pessoal quer a questão do nome, a questão de literatura, de livros e de coisas, e deixa esse trabalho aí um pouco à parte. Eu sou suspeito a falar porque gosto muito desse trabalho e tento praticá-lo o máximo possível. Eu concordo com o Cláudio falou, também só é a parte consoladora da doutrina, né? Não que esteja só isso, né? O Espiritismo já por si só é consolador, porque nos dá essa certeza da vida futura, mas para algumas pessoas elas precisam de algo que lhes encha mais os olhos, né? A via filosófica para elas não é o suficiente. Então, a gente pode aqui, para a questão até de justiça, né, mencionar o trabalho do Chico Xavier nesse aspecto, né, que era um médium com grande potencialidade, e eu acredito que o trabalho dele, né, na minha visão, nesse aspecto aí das cartas consoladoras, de espíritos não conhecidos, né, de parentes, das pessoas e tudo mais, realmente se mostrou muito relevante no sentido das pesquisas mais modernas em relação à comprovação da vida, né, da após a morte, da sobrevivência do espírito após a morte. Então, realmente, nesse aspecto, eu ressalto que o trabalho dele teve grande sucesso, grande repercussão, né? São vários livros também só com relatos de espíritos completamente desconhecidos dele, né? De pessoas que chegavam lá sem dar informação nenhuma e, de repente, estavam lá, recebiam a comunicação com detalhes impressionantes, com nomes de avós, bisavós, que elas nem sabiam na hora, foram pesquisar e viram que é aquilo mesmo, né? Ou segredos que só elas compartilhavam com o espírito comunicante, né? Então, acredito que seja por isso, por essa flexibilidade dele mediúnica, que ele obteve aí o sucesso que teve, né? A sucesso no sentido do interesse que ele despertou, né? E eu acho que nesse aspecto ele realmente teve uma contribuição bastante interessante. Agora, com o restante das obras, ele realmente já fica um pouquinho mais complicado, então umas coisas plenamente aceitáveis, com outras que ou estão aguardando uma confirmação, ou até mesmo coisas que realmente a razão rejeita. Excelente. Então, a gente chegou aqui no final dessa parte, né? Vocês têm mais alguma colocação a fazer? Então, eu queria agradecer a todos, ao Rui, ao Arthur, ao Cláudio, a todos que assistiram. Curtam, compartilhem, se inscrevam, né? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.